E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Muda Aí. Você já reparou como algumas situações se repetem na nossa vida? A gente vive uma situação dolorosa, consegue passar por ela imaginando que superou, se livrou por completo do tipo de sofrimento que a situação nos causou, só que logo nos vemos vivendo a mesma situação de novo. Os atores, os contextos, os locais podem até ser outros, mas o tipo de sofrimento é exatamente o mesmo, que tanto nos atormentou antes. Eu tenho certeza que isso acontece com você também. Acontece com todo mundo. E sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a lição na experiência passada. E a gente tem que passar de novo por ela, até a gente aprender. E ficar livre para poder seguir em frente, sem amarras, sem prisões. O importante é a gente tentar descobrir a causa, que vai ser sempre a mesma, em cada uma das situações cíclicas de sofrimento. Na maior parte das vezes, a gente é inconsciente desse processo. A gente não para analisar as situações para poder perceber a similaridade entre elas. A gente insiste em olhar para cada uma como eventos isolados e se vitimiza pelo sofrimento sentido. Nossa, eu não dou sorte mesmo com relacionamentos amorosos. Ou então, eu só tenho chefes que fazem da minha vida um inferno. E por aí vai. Mas cadê a consciência de que nós somos os responsáveis por tudo que acontece com a gente? Vamos conversar sobre isso? Mas primeiro, dá o seu like no vídeo, se inscreve se você ainda não se inscreveu e aperta o sino para receber as notificações. Me ajuda a fazer esse tema tão importante chegar a mais pessoas. Eu contei para você, no meu vídeo de apresentação do canal, que eu larguei meu trabalho de 20 anos, onde eu era uma executiva de uma empresa multinacional. Tá aqui o link do vídeo, se você ainda não tiver visto. Foi uma decisão, claro, dificílima, mas eu achei que eu tivesse finalmente aprendido a lição. E que a partir de então, eu fosse só me dedicar à minha missão de vida, que eu entendia e ainda entendo, se ajudar as pessoas a seguirem o caminho da luz, a mudarem, a seguirem o seu coração. Eu dizia que eu nunca mais ia trabalhar para os outros, que eu nunca mais ia voltar para o mundo corporativo. Mas a vida está sempre testando a gente. E ela vai te reapresentar desafios e testes para ver se você está firme na sua decisão. E se você não estiver firme na sua decisão, se você ainda der espaço para o ego, para o medo guiarem ou limitarem os seus passos, se você deixar que as suas crenças limitadoras e de incapacidade te congelem, você vai voltar exatamente para o lugar do qual você desesperadamente tentou sair. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei voltando para o mundo corporativo. E é louco como a gente sempre encontra desculpas para se autoconvencer de que você não tinha outra alternativa. Deixa eu contar essa história para você. Quando eu larguei meu emprego de 20 anos, no final de 2015, eu fui estudar muito, fazer algumas certificações em coach. O ano de 2016 foi super produtivo, muito aprendizado. Eu tive vários coaches, eu pratiquei bastante. Eu dei um curso de autoconhecimento e autoempoderamento de mulheres, em parceria com a minha amiga Tanise Teruskin, que foi excelente. Eu continuei os meus estudos, o meu mergulho na minha evolução espiritual. Eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal pela Unipaz, no Rio de Janeiro. Eu estava feliz, realizada e certa de que tinha encontrado o meu caminho. Só não estava ainda ganhando muito dinheiro com isso. Essa foi uma época de grande crise econômica no Brasil, mais uma. E o meu marido acabou perdendo o emprego também. E aí a gente se viu num dilema. O que a gente faz da nossa vida? Vamos mesmo dar passos para trás, regredir o nosso padrão de vida, tirar nossa filha da escola, mudar de apartamento para uma coisa mais barata? Foi aí que meu marido me propôs morar fora, começar tudo do zero num novo país. Não era uma coisa que passasse pela minha cabeça na época. Eu não queria deixar os meus pais sozinhos no Rio. Mas eu não podia abrir mão também da minha família, né? Ficar ia significar ter que dar aqueles passos para trás, voltar para o mercado de trabalho, que era tudo que eu não queria. Enfim, quem está na chuva é para se molhar. E a gente veio para o Canadá, em agosto de 2017. E o plano que a gente traçou foi que ele viria estudando e eu teria um visto de trabalho para poder trabalhar, para segurar as pontas até ele se formar e poder começar a trabalhar também. É claro que a gente veio com alguma reserva para se sustentar por uns 2 anos. E diante dessa nova situação, eu me senti compelida a recuar no meu compromisso de nunca mais trabalhar para os outros e tentar voltar para o mercado de trabalho. Essa foi a minha primeira desculpa. Lembra que eu disse antes que a gente sempre encontra desculpas para se autoconvencer de que você não tinha outra alternativa? Pois é.
Só que os planos não saíram como a gente esperava. Conseguir emprego não foi uma coisa tão rápida, tão óbvia como eu imaginava. Meu background, minha experiência no Brasil, minha idade, não me abriam portas. Daí veio a surpresa. Eu engravidei. E, é claro, a busca por emprego não ficou nada mais fácil estando grávida. Meu pai acabou por adoecer e faleceu de câncer, no final daquele mesmo ano, em 2017. A gente voltou para o Brasil no final do ano, eu consegui me despedir dele, o que foi muito importante para mim. Mas foram momentos difíceis, com a doença do meu pai, com a minha gravidez, que foi uma gravidez de risco por causa da minha idade. No final do ano seguinte, meu sogro também adoeceu e acabou falecendo também por câncer. A família toda foi de novo para o Brasil. Durante todo esse tempo, eu continuava fazendo algumas sessões de coaching para manter vivo o meu sonho. Mas é claro que quando meu menino chegou, eu não tinha muito mais tempo, né? A gente não tinha família perto, não tinha ajuda de ninguém. Então, e aí a gente foi tocando assim, até ele ter idade e a gente conseguir uma vaga para ele numa creche. Depois que meu marido se formou, ainda levou alguns meses para ele arranjar emprego, o que acabou acontecendo no finalzinho de 2019. Quem se lança para uma aventura dessas, de tentar a vida num país novo, ainda mais na nossa idade, tem que estar disposto a realmente recomeçar do zero, começar por baixo mesmo. E isso não foi diferente com a gente. O college e os contatos que meu marido fez abriram portas para ele conseguir um trabalho. Mas como ele mesmo diz, ele começou como estagiário do estagiário, com um salário que, óbvio, não dava para fechar as contas. O dinheiro que a gente trouxe do Brasil já era. E eu continuava procurando emprego, sem sucesso. Até que finalmente eu consegui trabalho, em meados de 2020. Depois que a gente rompe a barreira do primeiro emprego, que é muito difícil, é aí que as coisas começam a fluir melhor. É aí que a nossa experiência, o nosso background, a nossa maturidade profissional criam um diferencial no nosso trabalho. Meu marido rapidamente começou a crescer no emprego e eu também. 3 meses depois que eu entrei, eu apliquei para uma vaga interna de supervisora e consegui a posição. E a gente foi se estabilizando aqui, com qualidade de vida, sem mais preocupações financeiras. Eu fui recebida com tanto carinho, com tanta confiança e respeito, não só pelo top management, mas também pela minha equipe. Foi uma honra trabalhar com gente tão especial. Só que a minha inquietação voltou. Por mais que eu tenha adorado as pessoas e a empresa, meu sonho adormecido voltou a me cutucar. E a consciência de que o tempo está passando e de que eu não tenho mais tempo a perder, começaram a gritar dentro de mim. Daí, agora, recentemente, eu fui falar com meu marido, que eu queria sair do trabalho e me dedicar exclusivamente ao meu sonho, ao meu propósito de vida. É claro que ele fica louco comigo, né? Agora, que a gente finalmente está estabilizado, e a aposentadoria? Como é que a gente vai criar uma previdência para a gente ter segurança no final da vida? Para alguém tão pragmático como meu marido, engenheiro, todo planejado, criado a vida inteira sob valores de segurança, estabilidade financeira, planejamento futuro, eu querer largar tudo e me lançar no incerto, seguir o meu sonho, deve ser muito perturbador para ele. Mas enfim, ele me ouviu, entendeu que esse é o meu sonho, a minha missão de vida, e resolveu confiar em mim. E eu sou muito agradecida a ele por isso, porque eu imagino quanto ele teve que abrir mão das suas crenças e valores de toda uma vida só para me ver feliz. E esse é o meu momento atual. Eu acabei de sair do meu emprego aqui no Canadá e comecei a me dedicar exclusivamente para o meu sonho, para o meu negócio. E por que eu estou contando tudo isso? Porque apesar de achar que eu estava pronta antes, quando eu larguei meu emprego, meu trabalho de 20 anos, na verdade eu não estava. Eu tive que passar por toda essa experiência de novo, até aprender lições necessárias. E agora, com um distanciamento, eu fui capaz de avaliar e de perceber o quanto o meu ego, o meu medo e a falta de autoconfiança ainda tinham poder sobre mim. Eu finalmente encontrei as causas. No dia que apresentei a minha carta de resignação, foi muito engraçado. Naquele mesmo instante eu me senti tão feliz, tão leve, tão livre. E como num passe de mágica, eu consegui fazer uma autoavaliação dessa minha trajetória com distanciamento, olhando em perspectiva, o que antes eu não conseguia fazer porque eu estava muito envolvida em cada momento e não tinha essa visão do todo. E essa visão em perspectiva é fundamental para a gente perceber e quebrar os padrões de limitações e limitações que continuam nos aprisionando. Eu percebi e aceitei que recaía sobre mim a responsabilidade de trazer alguma receita para casa enquanto meu marido estudava. E até aí tudo bem. Às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para dar muitos outros para frente depois.
Mas os recorrentes nãos que eu recebia quando eu aplicava para vagas de trabalho começaram a mexer com a minha autoconfiança. Quando eu comecei, eu estava cheia de confiança, de esperança. Meu background vai me abrir muitas portas. Eu fui diretora no Brasil, eu trabalhava numa grande multinacional. E a cada não, eu ia baixando a bola. Putz, eu já estou há alguns anos fora do mercado de trabalho. Acho que eu estou obsoleta, eu estou velha. O ego e a mente fazem a gente acreditar que o problema está na gente. Sem nenhuma falsa modéstia aqui, eu sempre fui muito competente, muito trabalhadora. Tudo que eu sempre me metia a fazer, eu fazia bem feito. Como é que eu estava permitindo que todo o meu passado de sucessos e grandes realizações fosse questionado, diminuído, apagado agora? É isso que o nosso ego faz com a gente. Aí virou uma questão de honra conseguir um emprego. Quanta vaidade. Depois que meu filho completou 1 ano e foi para a creche, eu voltei a procurar emprego com toda a força. E continuava recebendo, não atrás de não. Por que nessa hora eu não resolvi focar no meu sonho, no meu negócio? Eu continuei, que nem uma mosca, tentando passar pelo vidro da janela. Tum, 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 tum. Ego, orgulho, vaidade. Eventualmente acabei conseguindo um emprego e comecei por baixo, como todo mundo que se lança para uma nova vida num novo país. Eu era uma atendente de call center com um horário regrado de 8 às 4. Daí vem o ego de novo. Você pode mais que isso não é trabalho para você. E aí eu comecei a cavar outras oportunidades e promoções dentro da empresa. E é claro que a minha experiência, a minha dedicação começaram a fazer com que eu me destacasse. E eu fui promovida a supervisora. E foi ótimo, eu ganhei um bom aumento, eu passei a gerenciar uma equipe de 70 pessoas, eu fiz bem o meu trabalho. Mas é óbvio, quanto mais a gente cresce, maior a responsabilidade. Maior tem que ser a nossa disponibilidade para a empresa. Meu horário padrão, de 8 às 4, já não existia mais. Eu trabalhava à noite, no fim de semana. E todos os meus compromissos de não trabalhar mais que nem louca, deixando a minha família em segundo plano, tinham de novo ido por água abaixo. E se eu continuasse, eu ia cada vez me aprisionar mais, não só pelo contínuo aumento de responsabilidades na empresa, como pelo contínuo aumento de salário, promoções que poderiam vir. Quanto mais você sobe, maior é o tombo. Mais difícil é abrir mão do que você conquistou. Acabou. Virei a página. Agora eu dou vida ao meu sonho. E eu estou só começando. Esse canal já é o primeiro fruto. E muitos outros ainda virão. Eu sei. E como é que eu sei? Em primeiro lugar, porque eu estou seguindo o meu coração. E em segundo, porque a gente não perde tudo que a gente aprendeu. Tudo que a gente viveu até agora. A gente só soma. Eu hoje tenho consciência e autoconfiança nos meus talentos, forças, habilidades, os meus novos aprendizados, as minhas novas conquistas vão se somar, vão enriquecer toda essa minha bagagem. O sucesso é certo porque é nisso que eu acredito e porque eu estou seguindo o meu coração. Eu peço desculpas por me estender na minha história, mas eu quis usar o meu exemplo como ilustração de que as situações na nossa vida vão se repetir até a gente entender onde a gente está errando e ser capaz de mudar o curso das coisas. Esse olhar de helicóptero, olhando todo, é fundamental para você ser capaz de perceber o seu padrão de comportamento ao longo da sua jornada. E quanto os seus medos, as suas crenças estão te limitando, te iludindo. Tenta fazer esse mesmo exercício com as histórias que se repetem na sua vida. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!